Boa tarde, hoje é 22 de outubro de 2023. Eu estou ao lado da paz, mas muitas pessoas fora daquela região de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas estão ao lado de alguém. Não foi surpresa, nenhuma surpresa, que determinados grupos ideológicos e políticos, assim que foi divulgado o ataque do Hamas, matando judeus, brasileiros, americanos e várias nacionalidades, com requintes de brutalidade, essas pessoas, líderes desses grupos políticos e ideológicos, vieram a público nas suas redes sociais dizer que eles apoiam 100%, 1000% o ataque do grupo terrorista Hamas. Não é uma surpresa que essas pessoas apoiem o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas. Não é nenhuma surpresa, porque essas pessoas, essas mesmas pessoas que apoiam o grupo terrorista Hamas, também têm como referência, como ícone, Ernesto Che Guevara, que foi um assassino, um psicopata, um sádico. Fidel Castro, que foi um assassino, um genocida, este sim foi um genocida. Mao Tse-tung, que ao invadir a China com a sua cultura comunista, mandou matar milhares de monges, destruiu milhares de monastérios, a família, a dinastia Qin na Coreia do Norte, o país que mais persegue e mata cristãos no mundo. Então, não é nenhuma surpresa. Essas mesmas pessoas que fazem parte desses grupos ideológicos e políticos defendem o aborto, não apenas em 12 semanas, porque isto é o início. Eles querem o aborto em qualquer tempo de gravidez da mulher. Porque eles não consideram seres humanos um feto, um embrião, ou uma criança já com 6 meses, 7, 8 meses. Assim como nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden também não considera. Ele se diz católico, cristão, mas ele não considera como seres humanos. Ele só considera essas pessoas com direitos quando nasce. Mas essas pessoas também defendem a legalização de todas as drogas, não apenas a maconha, como, repito, se a maconha for legalizada no Brasil, é apenas o início. Eles apoiam também o uso de todos os tipos de drogas. E eles são a favor também da eutanásia, que é o suicídio assistido. E eles apoiam também o desencarceramento de presos em massa. E aqui nós tivemos aí mais de 20 mil pessoas que foram soltas nos últimos meses no Brasil. O Brasil tem uma taxa de mortalidade por assassinato. 95% dos assassinatos são causados por bandidos, por assaltos, por tráfico de drogas, não são crimes passionais. 40, 50, 60, 70 mil, depende do ano. Então, se morre mais no Brasil que numa guerra longa, muitas vezes, em outros países. Então, nós vivemos sim uma guerra interna, mas é uma guerra. Então, essas pessoas apoiam essas pautas que são todas elas pautas sombrias, pautas de destruição da família, desequilíbrio da sociedade, do caos, do anarquismo. Essas pessoas, para mim, essas que defendem ardorosamente, eu admiro elas no motivo que elas são sinceras, elas mostram a cara delas, elas não têm medo de usar nomes falsos na internet ou ficar no fake news. Não, eles defendem e mostram a cara. Mas essas pessoas, por defender essas pautas sombrias, luciferianas, são calouros a demônio. Um dia eles foram pessoas. Um dia talvez eles amaram. Porque eu concluo que essas pessoas, ao ser a favor do ataque terrorista do Hamas e outros ataques terroristas contra governos opressores, como eles dizem, né,
e ser a favor do aborto, ser a favor da eutanásia, de consumo de drogas, eles, tu presumo que eles amam mais a sua ideologia, o seu partido político, do que amam, por exemplo, um familiar, um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo. Então essas pessoas perderam a capacidade de amar, até mesmo aqueles que fazem parte do seu grupo familiar, que seria um amor mais por instinto. Porque se eles concordam com isso, eles também devem concordar que se tivesse um familiar deles nessas regiões, por algum motivo, e fosse morto, ele teria que concordar, continuar concordando com o terrorista mesmo tendo perdido uma pessoa da sua família. Nem vou dizer ente querido, porque eu acredito que essas pessoas não veem como queridas essas pessoas da sua família. A minha pergunta é: o antissemitismo global que está ocorrendo em todas as partes do mundo, é claro que esse antissemitismo está mais presente nos países árabes, é natural que assim seja, mas também em países que têm muita imigração muçulmana. Há grupos incentivando o ataque a prédios, ao comércio, a organizações dos países. Se você perguntar para um antissemita, uma pessoa que não gosta de judeu, de cada 10 pessoas que você fizer 3 perguntas básicas. Qual é o ancestral comum de árabes e judeus? Não sabe. Se você perguntar, por exemplo, qual é a capital reivindicada por Israel e reconhecida por Israel, pelo povo israelense, as pessoas não sabem. Se você perguntar qual a língua falada em Israel, as pessoas não sabem. De cada 10, 8 não sabem. Uma sabe uma ou outra resposta e a outra sabe. Então, de cada 10 pessoas que são antissemitas, 8 não sabem por que são antissemitas. Elas se deixam levar porque elas ouvem nas redes sociais, nas faculdades, nas escolas, na mídia. Porque você pode ser uma pessoa declaradamente antissemita, pelo seu posicionamento contra os judeus, claro, nas redes sociais, nas aulas, nos livros. Ou você pode ser, por exemplo, um antissemita assim, que não demonstra, como se diz, nos bastidores. A mídia brasileira, de uma forma geral, levou de 1 a 2 dias para chamar o grupo terrorista Hamas de grupo terrorista. Chamava de grupo extremista. Mas se eu ocupo um extremo, não quer dizer que eu seja terrorista. Uma pessoa extremista, ela não é necessariamente terrorista. Por exemplo, um corintiano fanático, ele é um corintiano extremista. Então ele pode apenas ser um corintiano extremista, mas não quer dizer que ele saia por aí agredindo as pessoas, tocando terror nos palmeirenses, por exemplo. Ele vai defender o seu time, ele vai deixar sua família para ir no jogo, ele vai vestir camiseta, ele vai comprar, ele vai pagar caro por uma camiseta, ele vai ouvir todos os comentários, todas as rádios, todas as televisões sobre o Corinthians, e é um corintiano extremista. Então a mídia demorou muito tempo para reconhecer isso. Só que essas mesmas pessoas, essas 8 pessoas dentro da minha estatística, que não sabem, né, porque odeiam os judeus, também não sabem a história dos judeus. Não sabem que eles foram cativos, escravos em vários povos, desde 4.000 anos atrás, 3.500 anos, 3.000 anos, cativos na Babilônia, cativos na Síria, cativos na Pérsia, cativos no Egito, foram escravos do Império Romano, ou pelo menos eram mantidos sob controle rígido do Império Romano, não escravos no sentido deles apanharem, porque os romanos tinham uma técnica de, de marketing muito boa. Eles permitiam que os povos conquistados continuassem com a sua cultura, com seus costumes e com a sua religião. Mas eles não eram livres. Eles não tinham território, não eram livres. O Império Romano controlava
as atitudes deles. Eles são obrigados a pagar imposto para o Império Romano e também pagar ajuda para o templo, né, no templo em Jerusalém. E no ano 70 houve uma guerra e eles foram dizimados praticamente, o templo foi destruído, eles se dispersaram pelo mundo, foram perseguidos na Idade Média pela Igreja Católica Apostólica Romana, eles e os árabes. Depois eles foram acusados de várias coisas durante a Idade Média. Depois passou muito tempo, eles continuaram dispersos pelo mundo, sofrendo acusações. O antissemitismo é algo crônico que existe há muitos séculos. Quando então os nazistas perseguiram, prenderam e mataram mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Quando os aliados ganharam a guerra, os judeus que sobreviveram e outros que estavam em outros países do mundo, dispersos, diáspora, eles finalmente trabalharam para conseguir um país para eles morarem. E é onde hoje é Israel. Eles reivindicaram essa área porque eles viveram ali no passado. Mas quem estava ali? Os árabes. Houve lá uma divisão lá no início, na época de Abraão. O patriarca de árabes e judeus. A mesma raiz ancestral. Eles já estavam ali. E a ONU autorizou a criação do Estado de Israel. Os israelenses confinaram os árabes nessa região da Palestina. Então, palestinos, porque são dessa região da Palestina, não existe um país, um Estado chamado Palestina. O Brasil é um dos poucos países que tem um consulado de um país que não existe, uma embaixada de um país que não existe. Eles foram confinados numa faixa estreita chamada faixa de Gaza. Vivem hoje ali cerca de 2 milhões de pessoas confinadas naquela região. Claro que os árabes se revoltaram contra isso. Nós tivemos então a Guerra dos 6 Dias, em 1967, onde Israel venceu, sendo em bem menor número. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur. Depois nós tivemos outros conflitos. E a partir dos anos 70, 80, se formaram os grupos terroristas que atacam os inimigos deles, que são, no caso, os árabes daquela região, Israel, e os árabes do mundo todo, os Estados Unidos da América. Então, em alguns países, eles são inimigos declarados. O Irã declara publicamente que ele quer destruir, ele quer a terra arrasada para Israel. Isso é algo claro. O Hamas também declara isso, o Hezbollah, o Estado Islâmico, o Jihad Islâmica, ou seja, o nome que for. E os judeus sempre venceram as guerras, ou mantiveram sob controle. Agora, no dia 7 de outubro, houve uma falha grave e eles entraram, fizeram aquele horror todo, matando centenas de pessoas com requintes de crueldade, crianças, mulheres. Fizeram vários reféns que estão com eles, a maioria provavelmente já esteja morta. Israel, pelo seu direito, se defendeu. Só que o que aconteceu? Milhares de pessoas, de civis, de inocentes, que talvez não apoiem o Hamas ou apoiem por obrigação. É como na zona conflagrada pelo tráfico. Você precisa apoiar mesmo que não queira os traficantes, senão você com certeza vai ter um fim bem trágico. E agora estamos vendo os bombardeios diários. Crianças estão morrendo aos milhares, ou às centenas por dia. As pessoas estão sem comida, sem água, sem combustível. Houve uma radicalização por parte de Israel. Mas quem começou tudo isto foi o Hamas na guerra atual. Dificilmente haverá ali a paz. Nenhuma das duas partes irá querer abrir mão. Se Israel abrir mão para dar para os palestinos uma faixa maior, com certeza eles atacarão e o objetivo deles é destruir Israel. Se por outro lado o Hamas se entregar, o que não vai fazer, vai confirmar então o confinamento desses palestinos naquela região. Então nós vemos que esses conflitos existem porque o ser humano
se afastou de Deus. Porque Deus é Deus, seja na Torá, seja no Corão, seja na Bíblia Sagrada Cristã, Deus é Deus. Só vai haver paz naquela região quando as partes trabalharem a questão do perdão. Do perdão. É a única forma que existe, aí fazendo análise espiritual mais profunda, do perdão entre aqueles povos. Mas, infelizmente, pelo que eu vejo, isso não irá acontecer. Então, você que é pró-Israel, pró-Hamas, você não quer a paz? Não quer. Eu sou do lado da paz. Não apoio o terrorismo de jeito nenhum, mas também não posso apoiar esse ataque de terra arrasada que Israel está fazendo na faixa de Gaza, dizimando pessoas, civis, crianças e tudo mais. Como cristão eu não posso. Mas a guerra pode se propagar por aquela região. Ser uma guerra convencional. Se o Irã entrar na guerra declaradamente contra Israel, os Estados Unidos irá agir a favor de Israel e nós teremos então uma guerra regional e possivelmente a 3G. A 3G pode ser uma guerra convencional, com armas convencionais, ser com armas nucleares, né? Então são bombas táticas, né? Que seriam bombas nucleares de menor potência que atingiriam só uma determinada região, ou bombas nucleares de destruição em massa com alvos em diversos pontos da Terra. Eu acredito que não haverá 3G, pelo menos de armas nucleares. Porque eu falei com um amigo, que é uma pessoa que estuda bem as profecias, a escatologia, e ele me diz que possivelmente não vai acontecer porque existe nas profecias que diz que haverá um momento de muita dor e sofrimento, mas depois virá paz. Então, se houver uma guerra nuclear com armas de destruição em massa, atingindo vários alvos do mundo, com certeza a raça humana será praticamente extinta. E aí vai ser muito difícil o ser humano conseguir se recuperar. Porque a radioatividade, que possivelmente se espalhe pelo menos para o hemisfério norte, venha para o hemisfério sul, talvez, causa cânceres, o homem fica sem fertilidade, a mulher não consegue fixar o óvulo para a gestação. E se aqueles povos forem dizimados e que sobraram, vão com certeza vir para o sul para invadir o sul. E o Brasil e outros países da América do Sul serão invadidos. Há eu não vou chamar profecia, mas há uma colocação, segundo dizem alguns, de Chico Xavier sobre isto. Então, nós temos que ser da paz. Mas o que muitas pessoas não percebem é que todo esse sofrimento, todo esse ódio que está acontecendo nessa região causa um reflexo na economia mundial. Na economia, não a economia do dinheiro, mas a economia espiritual. E com as pessoas com esse antissemitismo global, com essa raiva, com esse ódio contra os judeus, eles vão dando combustível para que essa energia cresça e ela envolva todo o planeta Terra. Uma energia densa e escura envolva todo o planeta Terra. Com isso, cada vez vai ficar mais difícil a gente dormir, a gente ter uma vida equilibrada, orar, trabalhar nas diversas casas religiosas no sentido do bem. Porque essa nuvem densa de ódio, de sofrimento, de dor, de desejo de vingança, vai tomando conta da terra. Então, na minha maneira de ver, a única coisa que nos resta é a oração. Então, ore todos os dias. Crie o hábito, se você ainda não tem, de orar todos os dias. Escolha um horário em que você está mais tranquilo e ore. Vá para o seu quarto, para um aposento que você consiga ficar reservado e ore a Deus. Jesus diz, vai ter com Deus. Fecha a porta do teu quarto e vai ter com Deus. E ore a Deus pedindo pela paz, vibrando pela paz. Faça orações
online, reúna grupos da sua religião e faça orações online pela paz. Faça orações na sua igreja, na sua casa espírita, onde for pela paz. Vibre pela paz, queira a paz, também nas redes sociais, porque as redes sociais é o local onde a gente coloca para fora quem a gente é por dentro, né? Ela tem esse poder também de colocar para fora quem a gente é de fato e não aquela máscara, aquela hipocrisia que a sociedade, todos nós temos no nosso relacionamento no dia a dia com as pessoas. Então o que nos resta é a oração, pedir a Deus que tenha um pouco mais de misericórdia com a humanidade, que Jesus possa continuar nos protegendo, tendo compaixão de nós, que Maria de Nazaré envolva toda a terra com seu manto azulado, a Mãe da Misericórdia, que nós possamos pedir aos santos, para quem é católico, para os espíritos superiores, para quem é espírita, para o Espírito Santo, para quem é evangélico, enfim, para algo superior a você, que intervenha, interfira para que haja a paz, para que a guerra nos propague, para que mais gente não sofra e não morra diariamente, para que a guerra não se propague por aquela região, para que não haja a 3G, para que não haja uma guerra nuclear. É o momento mais difícil. Como dizia Paulo, nós estamos, naquela analogia, no momento em que a mulher começa a sentir as dores fortes do parto. Mas o parto ainda não ocorreu. E esse parto pode ser um parto tranquilo, suave, ou poderá ser um parto difícil, de muita dor e sofrimento, ou seja, o final dessa história toda, a depender de todos nós. Mas para nós, simples mortais, que não temos a menor condição de qualquer tipo de opinião com relação a essa guerra e outras, porque tem a guerra da Ucrânia continua, a guerra na região da Armênia continua, a guerra da Síria continua, guerras e conflitos continuam ocorrendo em todas as partes do mundo. Agora a bola do avesso é aquela região, mas daqui a pouco estoura outra guerra, fica em plano secundário. Nós precisamos orar, precisamos desejar a paz. Não podemos dar combustível ao inimigo, às forças satânicas que querem destruir o planeta, que querem destruir a humanidade. Cuide da sua família. Não aborte. Se você tiver um filho indesejado, não aborte. Tenha esse filho. Agora, se você realmente não querer, por algum motivo, deixe ele nascer e dê para adoção. Cuide da sua família. E oriente seus filhos para o consumo de drogas. Não permita isso. A família está em perigo com essas ideologias nefastas, com essas pessoas que servem ao príncipe das trevas. Precisamos estar vigilantes, orando e tendo fé, porque é a única coisa que nos resta nesse momento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Jesus tenha compaixão e que Maria de Nazaré nos ilumine com seu manto de luz para os momentos difíceis que estão acontecendo e que ainda virão. E que no final possa o bem vencer. E aí então, aqueles que de fato são bons ficarão na terra, os outros ficarão em regiões purgatoriais, infernais por muitos séculos, e outros emigrarão para outros planetas habitados do universo. Aqueles que são do bem reconstruirão o planeta no sentido material e no sentido espiritual. Que Deus nos proteja. Tenha um bom domingo.